Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro do IBAC Entrevista, grandes nomes da análise do comportamento. Hoje nós teremos aí o privilégio de contar com a participação, com a presença, saber um pouquinho mais, para quem ainda não sabe, do professor Hélio José Guilhardi. Eu vou falar aqui um pouquinho, apresentar o currículo resumido do professor Hélio, e eles vão estar disponíveis depois, ao final do vídeo, quem quiser ter acesso, poder ver o vídeo novamente, tá? Então, vamos lá. O Hélio, o professor Hélio Guilhardi, mestre em Psicologia Experimental pela USP, em 1975. Psicólogo clínico, atuando na área de terapia comportamental desde 1969. 51 anos aí, presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental em 3 gestões, 1993, 1994, 2000, 2001 e 2000 e 2004, 2005. Foi presidente nos encontros anuais da BPMC de 1992, 93, 94, 2000, 2001, 2004. Que também foi um encontro internacional com a ABA. E também foi presidente do encontro da BPMC em 2005. O professor Hélio Guilhardi, ele tem numerosos artigos e capítulos de livros publicados e organizador de vários livros. Com certeza, isso ajudou muito na minha formação e na formação de muita gente, e nos ajudou também enquanto professores de graduação, para passar para os nossos alunos, e também de curso de formação, Ele é o diretor do Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento, ITCR, e é o responsável pela sistematização e desenvolvimento, e divulgação do modelo de psicoterapia comportamental denominado terapia por contingências de reforçamento. Ele é o criador e coordenador do curso de especialização em psicologia clínica, área de terapia comportamental desde 2005. Outras atividades: pai de 4 filhos, Cristiana, Paulo, Cíntia e Pedro, e avô de 6 netos. Professor Hélio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Será uma honra podermos estar conversando aqui um pouquinho, lhe ouvindo, tá? E uma honra e um prazer muito grande, você que assim, são só pessoas que a gente tem que tomar a bênção, Assim, eu estou conversando só com gente que foi muito importante na nossa formação, eu aprendi muito e aprendo até hoje com você, e seja muito bem-vindo. Marcelo, eu que tenho que agradecer o convite, é uma oportunidade ímpar, e sempre é bom, a gente tem o prazer de reviver bons momentos, momentos de conflitos. Estamos aqui. Eu pediria licença para fazer uma apresentação mais abrangente da minha vida e não me restringir apenas a conceitos e coisas da análise do comportamento, embora isso vai entrar praticamente em diferentes momentos, Eu não sei como é que você prefere, mas as fotos serão apresentadas simultaneamente? Você, assim, se você quiser, a gente já vai apresentando e você pode ir falando em cima das fotos. Assim, eu preferiria isso. Eu saio de foco com a foto? Não. A gente fica do lado, As pessoas continuam vendo a gente vai estar conversando. Perfeito. E as fotos vão estar aparecendo e você vai estar falando em cima delas. Assim vai me dando um SD para verbalizações. Tá ótimo. Dando boa noite a todos. Você volta, né? Não, eu vou estar aqui o tempo todo. Bom, você volta, tá certo. Fora o grupo todo aí, da gente do Brasil inteiro, e depois fica gravado. São muitos acessos, das pessoas interessadas, e fica um registro aí muito bacana da sua vida, da sua história. Eu vou compartilhar aqui.
Opa. É outro. Só um momentinho. Essa é a última. Calma, o que é outro? São tantos aqui, ó. Pronto. Parece tanta coisa pra gente. Calma que está no final. Está aqui, ó. Isso. Beleza. Pronto. Entrevista. É José Guilherme. Faz pouco tempo aí? Faz muito? Não, essa foto aí, eu me amo nela, por isso que eu selecionei, né? Mas é uma foto razoavelmente antiga, vamos dizer, de 15 anos atrás. Eu era, vamos dizer, mais risonho naquela época, acreditava mais na vida, né? Bom, mas não desanimei ainda de todo, né? É isso aí. Vamos lá, que beleza, né? Aí sou eu, minha irmã Ruth, minha única irmã, né? Um anjo que só sabe ser reforçadora. Essa aí me aceita incondicionalmente, é reforço livre o tempo todo. E o máximo que ela pode fazer é me agradar, é uma coisa muito espontânea. Então, devo a ela muito da construção positiva que eu recebi na vida. Nós viemos de uma cidade industrial, Salto. Meu pai era operário, e um feito muito rigoroso. E tem um episódio muito interessante, né? Meu pai, por exemplo, achava que o objetivo da vida era estudar. Então, eu não podia sair na rua, não podia jogar bola, não podia, em suma, andar de bicicleta, sempre em casa e tal, né? E minha mãe, até certo ponto, era permissiva, né? Pode dar uma saidinha. E, espantosamente, meu pai sempre descobria que eu tinha saído. E vinha bronca. E eu nunca entendi exatamente como é que ele, trabalhando numa empresa fechada, ele sabia que eu tinha andado de bicicleta num lugar, jogado bola no outro e assim por diante, né? Aí, mais velho, eu consegui chegar à conclusão dessa onipresença do meu pai. É que, na verdade, ele trabalhava na empresa como responsável pela manutenção dos equipamentos, máquinas, teares, etc. Portanto, a função dele era andar o dia todo pela fábrica, e então tinha lá, digamos, 800, 1.000 operários que eram os olhos dele na rua. Então, esse pessoal saía e comentava com ele: oi, Tuna, vi seu filho lá e tal, né? Como ele era, de certa forma, um chefe, né? Era uma forma de agradar, me entregando assim, de mãos abertas, né? Então, eu tive uma infância bastante vigiada, né? Bom, houve uma coincidência. Bom, vamos ver a próxima foto para dar umas coisas que me são muito caras, né? Aí sou eu com 10 anos, né? E meu segundo cachorro, o Tito, né? Foi também assim uma companhia muito prazerosa, porque o ambiente, assim, vamos dizer, coercitivo, a gente tem poucas oportunidades de apresentar afeto, né? Então a gente beijava, carregava, lambia o cachorro, né? Era fonte de afeto. Então, afeto, vamos dizer assim, sensorial era com o cachorro, né? Então virou uma figura muito importante através da minha vida. Nunca mais abandonei a oportunidade de estar ao lado dos cachorros. Vocês verão outras figuras aí, né? Vamos ver. Bem, eu fiz o colegial numa cidade próxima, Itu, né? Porque em Salto só havia o ginásio, não havia ainda o colegial, né? E em 63 eu concorri a uma bolsa, ganhei uma bolsa de estudo e fui para os Estados Unidos. Então, 63, 64 eu passei fazendo intercâmbio pelo American Field Service, né? Isso era a minha aparência naquela época, né? Eu ainda sorri aqui. Eu sorri aqui porque eu não sabia o que me esperava nos Estados Unidos, né? Eu fui muito mal preparado com inglês e passei vergonhas vergonhosas. Então, demorei para dominar a língua. Então, eu mais sorria do que eu falava, né? Então, acho que foi aí que eu aprendi a sorrir com mais frequência, né? Quanto tempo você passou? Um ano lá? Eu passei 1 ano, 11 meses, na verdade, né? Então, final do segundo colegial e terceiro colegial.
Aí, veja bem, isso me atrasou um ano no colegial e são coisas que acontecem na vida que são, assim, muito significativas, né? Como eu atrasei um ano no colegial, houve a oportunidade da PUC de Campinas, que é próxima de Salto, 60 quilômetros, dar início a um curso de psicologia. Então, quando eu cheguei dos Estados Unidos, o que eu vou fazer agora? Que vestibular eu vou prestar? E aí, assim, PUC Campinas inicia um curso de psicologia a partir de 65. Aí eu me inscrevi, passei e comecei a fazer a faculdade em Campinas. Foi uma coisa excepcional, porque, embora fosse o primeiro ano da faculdade, a universidade ainda não era uma universidade, ainda era uma faculdade, né? Eu digo a PUC não era a PUC ainda, né? Então, foi uma oportunidade porque os responsáveis pelo curso estavam extremamente empolgados em fazer um bom curso. Então, convidaram pessoas de destaque. Gente, estamos voltando aqui, entrevista com o professor Hélio Guigardi. Eu vou dar uma de apresentador de telejornal e informar que nós estivemos fora do ar por alguns instantes por motivos técnicos, motivos de força maior. Houve um problema no sistema de conexão do setor que gera a transmissão, não é nem aqui comigo, nem com o Hélio, e nós vamos continuar. Tá? O professor Hélio estava contando a trajetória dele, como que ele ingressou no curso de psicologia, fazendo relações com o modelo de curso que era proposto a partir do modelo de Brasília, né, da UNB. Brasília. Estava justamente na época aí. Acho que você pode dar uma retomada nisso aí, que talvez as pessoas tenham... Eu dou uma retomada. Eu queria comentar, então, algumas coincidências. Eu volto dos Estados Unidos, meus amigos, colegas de terceiro colegial já tinham feito os seus vestibulares, já estavam fazendo os cursos, e eu, em agosto, estava desamparado. Aí eu soube que ia abrir um curso de psicologia em Campinas, e why not? Por que não? E por que psicologia? Porque, bom, depois que eu descobri, eu sei que eu fui, não é? E vejam as coincidências, né? Em 64, o movimento, a Universidade de Brasília iniciando um curso totalmente inovador sob o comando de doutora Carolina Bori, apoiada pelo ministro da Educação, Darcy Ribeiro, e fiz o primeiro ano com professores, nenhum psicólogo, ansiosos por dar para nós, alunos, a oportunidade de uma formação em psicologia. E professores altamente conscientes da situação política. Então, na verdade, a minha iniciação política foi fortemente influenciada desde o primeiro dia de aula na PUC, por causa desses professores. Em 65, o Grupo de Brasília se desfez em protesto à situação que estava pela qual estava sendo conduzido o país. Carolina Bori volta para a USP, o Enzo Azzi volta para a USP, João Cláudio vai para os Estados Unidos, Maria Amélia vai para os Estados Unidos, e sobraram alguns alunos, um dos quais o Luiz Otávio de Seixas Queiroz, que era original, que havia nascido em Campinas. Nova coincidência. Então, em final de 55, o diretor da faculdade de Campinas, do curso de psicologia, disse: bom, nós vamos convidar o Luiz Otávio porque ele foi uma vítima da ditadura e, como tal, nós vamos admiti-lo aqui dentro. Bom, aí o Luiz Otávio, em 66, começa o curso de psicologia experimental, e ele não tinha ainda o equipamento para montar um laboratório com ratos, que já existia à época e que Mário Guidi havia feito uma padronização para o Brasil. Então, nós já estávamos produzindo, pelo IBEC, que era uma empresa associada à USP, estavam produzindo as gaiolas, mas elas não estavam prontas. Então, Luiz Otávio começa o curso de psicologia experimental dando psicofísica. E para não se afastar muito da psicologia experimental mais recente,
ele sugeriu que cada aluno, alguns alunos escolhidos, apresentassem um capítulo do livro do Garret, que eram Grandes Experimentos da Psicologia. Então, você dá tal capítulo, e o Hélio, olha outra coincidência, pegou exatamente quem? Thorndike. Aí eu nadei de braçada, né? Adorei, foi a primeira vez que conheci Thorndike, né? E falei, bom, eu vou apresentar o meu seminário, o capítulo do livro, e eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um labirinto. Então, eu construí um labirinto de madeira, né? E vou treinar um pintinho, né? A correr o labirinto e vai encontrar comida lá no fim. E vou pegar um outro e não vou treinar. E no dia do seminário, eu vou apresentar e a parte já prática com esse labirinto que eu bolei lá, né? Bom, isso foi um show. E o Luiz Otávio, bom, ele teve que reconhecer que eu tive uma iniciativa, porque não foi sugestão dele, foi iniciativa minha, né? Então, ele falou para mim o seguinte, olha, nós estamos aqui em maio e em agosto começa o curso de IAEC, Introdução, Análise do Comportamento, o livro do Keller. O livro Ciência e Comportamento Humano não estava publicado ainda, ele vai ser publicado no ano seguinte, 67, então ele estava na forma de apostila, traduzido pelo João Cláudio e pelo Rodolfo Aze, não é? O Roland Skinner também não tinha sido publicado, estava em apostila. E o Luiz estava falando para mim o seguinte, olha, eu vou precisar que você faça o curso inteiro em julho. Então, nós vamos juntos montar o laboratório. Você faz o curso comigo, então eu tive um curso individualizado com o professor. E de agosto em diante, você vai ser o monitor que vai aplicar as provinhas de verificação de leitura nos seus colegas. Bom, não houve melhor oportunidade para eu decorar o Keller Schwenfeld. E depois começar a decorar o Ciência e Comportamento Humano. De tanto corrigir prova Bom, em suma, foi um show. E eu era também responsável pelo biotério. Porque nós não tínhamos ratos lá, então a Unicamp, Departamento de Histologia, nos deu 50 ratos para iniciar o curso. Nós éramos em 42 alunos, né? E eu cuidava do laboratório, limpava as gaiolas, alimentava os ratos, dava água para os ratos, eu era o bioterista, vamos dizer assim. E ganhamos também 2 pares de matrizes, macho e fêmea, para fazer a procriação dos ratos para o ano seguinte. Então, eu cuidava também da procriação dos ratos. Então, eu fiquei especializado em cuidar de ratos, né? Pois bem, o curso foi Estados Unidos invadindo o Vietnã, guerra do Vietnã, o sistema acadêmico universitário brasileiro sob ameaça. Então, muita movimentação política. Bom, com toda essa formação e muita leitura de análise do comportamento, eu fui me tornando assim um especialista na análise mental do comportamento. E tínhamos um plano de, quando acabasse o curso, que seria em 69, 65, 6, 7, 8, 9, 69, eu me formaria. Em agosto de 69, o Luiz Otávio foi demitido como um anarquista, porque ele dava um curso diferente, não havia nota, como é que todos os alunos passam com 10, como é que todos os alunos têm 100% de presença? Então, ele foi eliminado, ele foi demitido da universidade, houve uma rebelião dos professores, e todos os professores da psicologia, exceto um, todos eles pediram demissão. Então, a primeira diáspora de Brasília teve como função criar oportunidades para os professores de Brasília darem o curso de análise mental do comportamento, que não existiria se não fosse essa diáspora. Eles estariam todos lá armazenados e trabalhando em Brasília. Então, foi uma coisa ruim para o bem. E aí a segunda rebelião, que todos os professores saíram, o último semestre nosso foi feito na base de professores que aceitaram o lugar dos professores que foram demitidos sem justa causa, né?
Então, o Luiz Otávio, agora sem mais ambiente na universidade, visado como um anarquista, né? Algo assim, ele me convidou e mais 4 colegas, e nós fundamos a primeira clínica de modificação de comportamento, como se chamava à época, em Campinas. Então, em 69, agosto, teve a primeira clínica de modificação de comportamento no Brasil. Bom, aí começa a minha história como terapeuta, né? Um terapeuta absolutamente órfão de modelo clínico. O que nós sabíamos era aqueles estudos que usava reforço, crianças com déficit de aprendizagem, crianças com desenvolvimento atípico e assim por diante. Então, absolutamente sem um modelo. E tínhamos uma clínica que não era ligada à universidade, era uma clínica tradicional de psicologia, né? Bom, vamos ver o próximo slide. Quando eu voltei dos Estados Unidos, agora eu voltei livre, né? Agora eu voltei livre, porque o meu pai já não tinha mais poder sobre mim, eu já estava em Campinas, então eu podia jogar futebol. E como eu estava em Campinas e tinha estado nos Estados Unidos, eu passei a ser um colaborador num jornal local da cidade de Salto. E essa é a equipe do Jornal Liberal. Então, aí estou eu aqui, né, etc. Agora já posso jogar futebol. Nunca fui um grande craque, porque perdi, vamos dizer assim, um imprinting, correr atrás da bola com 2 anos de idade. Como eu fui proibido disso, então eu estou aí, né? Mas eu me orgulho da minha postura aí, porque parece que eu fui um grande craque. Não, eu fui apenas eu recuperei um pedaço da minha infância, né? Bom, próximo. E aí, que beleza, olha só. Aí em 69, acabou a faculdade de psicologia em Campinas. Acabou para nós. Todos os professores que vieram não tinham nada a ver com posição política e nada a ver com análise do comportamento. Mas eu fui mais uma vez abençoado. Vocês não acreditam, quem dava aula de metodologia científica em Campinas como professora convidada? Maria do Carmo Guedes. Uma pessoa maravilhosa, uma professora hiperamada, uma pessoa, assim, uma posição política impecável. Merece o céu. Maria do Carmo, dando aula, me conheceu e me convidou. Olha, nós estamos iniciando lá em São Paulo também o curso de introdução, e vocês já estão mais adiantados aqui. Eu queria que você fosse para São Paulo trabalhar com a gente. Então, bem, eu acabei em 69 a faculdade, agosto de 69 eu comecei a trabalhar na clínica, com supervisão do Luiz Otávio, porque eu não tinha ainda o certificado de psicólogo, e eis que Maria do Carmo me oferece de braços abertos de graça a posição de professor na PUC de São Paulo. Meu Deus do céu! Sabe com quem encontrei lá? Encontrei-me lá com a Ziza Guedes, encontrei-me lá com a Teia, encontrei-me lá com o Banaco, Maria Amália, Sérgio Luna, Nilza Micheleto, Maria Marta, já falei. Dá para imaginar o privilégio? E como eu era um pouquinho mais velho que essa turma, eu virei professor delas. Então, hoje eu fui professor, né? Professor para dar mais conotação. A Maria Marta, na entrevista, cita que eu fui professor e tal, mas minha contribuição foi modesta. É que o pessoal era muito bom. Vocês imaginem a gente lendo Keller e lendo, na época saiu o livro About Behaviorism, lendo a tradução do About em grupo. Meu Deus do céu, aquilo era um privilégio inusitado, é um privilégio. Então, eu já comecei a mergulhar no Skinner mais profundamente, graças a esse grupo cujos nomes hoje são conhecidíssimos do Brasil inteiro, né? Era o núcleo da PUC. Bom, não contente em trabalhar na clínica e na PUC, eis que Maria Amélia Matos, a que foi de Brasília para os Estados Unidos para se formar na Columbia University, ela foi orientanda do Schoenfeld, Keller Schoenfeld, era outro autor do livro, né? Eis que ela, em 69,
volta para o Brasil, já com o doutoramento. A Maria Amélia era tão brilhante que o governo dos Estados Unidos estava interessado em desenvolver o projeto de chegada à Lua. Então, eles já estavam trabalhando nisso já há alguns anos. Chegaram e desceram lá em 69, né? Pois bem, a Maria Amélia foi convidada para fazer parte do projeto nacional de reestruturação do ensino americano para desenvolver mais conhecimento científico. E Maria Amélia, isso já antes de 69, né? E Maria Amélia se recusou dizendo o seguinte, olha o patriotismo e a posição política, o Brasil precisa mais de mim do que os Estados Unidos, eu volto. Pois bem, Maria Amélia chega, nem sabia quem era Maria Amélia, né? Sabia de nome, né? E eis que abre o curso de mestrado na USP. Então, agora vai ser o meu terceiro compromisso. Eu me inscrevo e sou aprovado no curso de mestrado e entro para a USP para fazer o meu mestrado. E no primeiro semestre já pego a Maria Amélia como professora. Meu Deus do céu! Ela veio com tudo dos Estados Unidos, mas com tudo. Ela dava para nós, semanalmente, 6, 7 textos de experimentos em inglês. Aí você, puxa, mas 6, 7 textos de experimento em inglês? Pois é, danem-se. Por isso que eu ter ido para os Estados Unidos antes me favoreceu, porque eu já estava dominando a língua, né? Mas enquanto a gente reclamava de ler 6, 7 textos, a pergunta é, como é que nós tínhamos acesso a esses textos se na época era proibido importar livros e revistas? Só em condições muito especiais a gente conseguia, através do Banco do Brasil, uma autorização para importar livros e revistas técnicas. Maria Amélia datilografava, não existia computador na época, havia lá da NASA, né, mas não aqui, ela datilografava em papel, em mimeógrafo, para mimeógrafo, a tinta, ela datilografava artigo por artigo, ela replicava à mão as curvas e semanalmente nos entregava. Se ela digitava, nós não íamos ler. A mulher era um monstro maravilhoso, um monstro que é positivo. E Maria Amélia foi uma professora que excepcional. Ela lidava com comportamento. Ela podia gritar com você por um inadequado e 2 minutos depois ela estava abraçando você por um adequado. Nunca vi pessoa tão contingente, só que ela era brava. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um desafio. Da sala de aula até a sala dela havia um grande corredor. Fizemos uma aposta. Quem teria coragem de acabar de uma aula, pôr a mão nos ombros dela e ir com ela até a sala dela? Ninguém ganhou. Ninguém teve coragem. Bom, isso é uma anedota para vocês verem como a gente consegue amar uma pessoa que é justa. Maria Amélia, bom, extraordinária. E eu vou abraçá-la. Vai aparecer uma foto que eu vou abraçá-la. Aqui é covardia. Já estamos aqui em 95. Eu estou falando de 60, 70. Estou falando de 70. Ninguém põe a mão nela. Aqui eu já posso abraçá-la. E aqui está ela na minha tese de mestrado. A foto anterior era a minha defesa da tese. E eu trabalhei com ratos aí. Eu trabalhei com ratos. Para vocês terem uma ideia, eu viajava diariamente para São Paulo para, como se dizia, correr os ratos, inclusive feriado, domingo, segunda, que não podia pular via. Eu trabalhei com o assunto da supressão condicionada. A supressão condicionada lá de Estes e Skinner, depois ela foi replicada pelo Azrin e Reiki, usando não o choque, luz, um tempo, choque, inevitável. O que eles fizeram? E aí havia a supressão do comportamento operante da linha de base. O que eles fizeram? Às vezes de dar o choque, eles davam um reforço positivo, mais saboroso. Então, eu fiz esse estudo, onde gota de água na linha de base, e o reforço livre era uma gota 5 vezes maior, uma gotona,
de leite com açúcar. E interessante, com o reforço positivo livre, você também replica a supressão. Ou seja, o estudo do Keller, do Skinner, ele se referia à punição incontrolável, e o meu ao reforço abundante também incontrolável. Ambos suprimem. Bom, isso é só para vocês terem uma ideia do meu treinamento lá em laboratório, né? Próximo. Interessantíssimo. Bom, aqui, né, em 73, então eu não me saciei dos desafios, né? Em 72 me casei, em 73 fui pai da Cristiana, que, se não me falha a memória na ocasião da fotografia, é a própria. Mas, de qualquer forma, em 73 eu viro pai, né? Próximo. Olha que beleza. Bom, sempre adorei esporte. O Paulo é o meu segundo filho, que sobreviveu, porque entre a Cristiana, que é a mais velha, e o Paulo, houve uma epidemia de meningite no Brasil, e como vocês veem hoje a pandemia, aquilo era a mesma coisa, era um descalabro total. E um filho meu, de 1 ano e meio, na época, contraiu e faleceu. Então, o Paulo é o terceiro filho, mas o segundo que sobreviveu. E desde então, lembra que eu era proibido de fazer esporte. Então, agora eu viro, com 40 anos, um corredor de provas de rua. E meu filho aqui, já meninão, né? Ele começa a correr comigo, e essa é uma foto de uma São Silvestre. Isso foi em 90. Então, corri São Silvestre, maratonas e assim por diante, né? E olha que outra coincidência que vai aparecer aqui. Vamos em frente. Ah, bom, e como eu gosto de futebol, eu sou torcedor do Guarani, aqui está meu neto, e eu no campo do Guarani, numa partida lá nossa, e etc e tal, né? Então, agora, os filhos têm liberdade de correr, têm liberdade de jogar bola, coisas que eu não tive, né? Bom, vamos em frente. E aí, ó. Aqui, essa foto aqui é fantástica, né? Aqui é o filho Pedro, que também já estava, é o mais novo né, o mais novo de todos, que também está agora já se preparando para correr, e que ele me espera na 5ª maratona de Blumenau em 91. Aí foi meu recorde de tempo, recorde quer dizer, menor tempo, né? 3 horas e 33 minutos. Foi fantástico, eu me orgulho disso aí, porque, mas veja bem, estou em 91 e já sou um atleta de maratona, correndo 42 quilômetros. Aqui é a parte dessa prova, né? Agora, veja o que acontece comigo em 92. Corro outra maratona, 93 corro outra maratona, chega 94. 94, vamos ver a próxima. Eu acho que não está na hora. Vamos esperar aqui. Bom, então vamos passar. Ali, eu com... bom, então aqui, tá? Pode passar. Aí, fanático também por impressionismo, quando eu fui para Nova York, lá no museu, tirei foto com o Van Gogh, né? Ele consentiu. Próximo. Essa aí também ninguém sabe. Bom, essa aqui também é boa. Aqui está meu filho, eu, né? Aí eu fico agora no Guarani, agora eu sou treinador dos mirins. Então, todo fim de semana, indo lá, treinava durante a semana a equipe e tal, é um campeonato, né? O que meu pai não me permitiu, agora eu permito o meu filho, e agora não só pego o brilho, você vai jogar. Eu estou brincando porque... Essa aí foi surpresa, viu? Assim, treinador... Eu acho que de corredor, muita gente talvez não saiba, né? Que você tem esse histórico aí como maratonista e tudo. Eu agora, como treinador, uma surpresa grande, viu? Bom, aí eu já usava princípios do comportamento para lidar com essa criançada aí, né? Era só reforço, liberdade em campo, quer dizer, era o carrossel campineiro, uma carrocinha, de verdade, né? Mas estamos aqui, né? Próximo. Bom, duas paixões, né? Uma era, aqui está o Arthur, né, macho, e a Catarina, 2 Rottweiler. Tinha muito orgulho, muita paixão por eles. Morreram também prematuramente, com 7, 8 anos, mas não por maus tratos, por excesso de bons tratos, né? Muito acarinhados e tal, e eram minhas companhias cotidianas, né? Próximo.
Aí nós estamos em 2008. 2008 já é o 7º encontro. E eu sou presidente da BPMC. A BPMC, vamos ver o próximo. Esse é de 95. Aqui é o seguinte. Nós poderíamos fazer o seguinte. Vamos falar da ABPMC. Sim. A ABPMC, em 1992, fez o primeiro encontro no Rio de Janeiro. Depois vou mostrar uma foto. Eu vou dar uma. Aqui, essa, aqui, né? Aqui está. Em 92, o Bernard Ranger, fez o seguinte: em 92 ele realizou o primeiro congresso no Rio de Janeiro e disse o seguinte: nós queremos levar para o Brasil a BPMC. Então, quem se oferecer, ganha. E aí, ele teve contato com alguém em São Paulo, falou, não, vamos fazer em São Paulo. Aí a pessoa, que eu não sei quem desistiu da organização. Eu falei, não, eu quero. Eu a Maria Beatriz Mabi, né? Nós faremos em Campinas. Então, o segundo encontro é em Campinas e nós realizamos. No primeiro, teve mais ou menos 100 e poucos participantes. Em Campinas, mais de 500. Como nós tínhamos antecedente de que só 150, era bastante na época, 150 foram para o Rio, eu falei, bom, 200, 250 em Campinas no máximo. Acontece que nos últimos dias começou a aparecer inscrições e chegou um ônibus de Londrina no dia do início do congresso, sem nenhuma inscrição, um ônibus cheio. Então, veja bem, nós tínhamos reservado num hotel um lugar que cabia 150 pessoas folgadas, 200 apertadas. Nós estávamos com 500. Então, a gente falou com o hotel, olha, isso de manhã, ia começar às 9 horas. O que nós vamos fazer? Aí ele falou, nós estamos reformando aqui uma quadra para basquete, para esportes. Ela está coberta, mas o chão está virgem, é chão com cimento. E vamos alugar... Bom, em suma, nós realizamos o congresso nesse local de improvisação e foi show. Agora, uma palavra para o Bernard Ranger. A BPMC não foi fundada por analistas do comportamento. Esse homem teve uma atuação extraordinária como aglutinador de forças. Como ele não era da análise de comportamento, ele não tinha nenhuma repressão, nenhuma oposição dos análises de comportamento, porque ele não era da área. Porque a ideia era o seguinte, nós só vamos fazer a aplicação, regra, e não contingência. Nós só vamos fazer a aplicação quando estivermos prontos para isso. Isso era a frase de Carolina e Maria Amélia. Então, o Ranger, como não tinha essa pressão, ele não respondia a esse controle, ele reuniu os cognitivistas, foi uma atitude diplomática maravilhosa. Ele é o responsável pela existência da BPMC. Então, ele está aqui no segundo congresso. Aí, eu fiz o segundo congresso, mas ele era o presidente. Aí, em 93, eu peguei a presidência para fazer o terceiro congresso. Desculpe, 92, não, eu fiz, esse é 93, é o segundo congresso, ele ainda é o presidente. Aí eu passo a ser o presidente em 94 e realizo o terceiro congresso. Aí aconteceram duas coisas importantes. Uma, decidimos convidar o Keller para vir, porque na verdade ele que semeou, ele vamos dizer assim, a célula iniciadora da análise de comportamento no Brasil. Então, em 94, vem o Keller, nós ligamos para ele, professor Keller, telefone fixo, nem tinha celular. Professor Keller, nós queríamos que você viesse para cá. Então, assim, ele falou, olha, eu agradeço muito, mas não sei se vocês sabem, já estou com 93 anos. E quando a gente é moço, a gente proíbe os filhos de saírem de casa. E quando a gente é velho, os filhos que proíbem a gente. Então, eu não sei se vou poder ir. Aí,
fez uma negociação, lá nós tínhamos 2, 3, 4 telefonemas, e afinal ele disse, olha, os filhos estão demorando para dar uma resposta, mas minha esposa, dona Francis, disse que vai comigo, ela tinha uns 12, 15 anos mais nova que ele. E veio. Então, em 93, nós trouxemos o Kelly, ele reencontrou com o grupo dele, Maria Amélia, Carolina, João Cláudio, todo esse pessoal maravilhoso, e uma espantosa plateia de quase 1.000 participantes. Isso foi em 94. Eu estava correndo a maratona. Mostrei uma foto em 91. Corri 92, 93 e, claro, que 94 eu também era correr. A prova era anual. E comecei a sentir umas dores no peito. Eu treinava, aí doía o peito. Aí fui num cardiologista e me disse o seguinte, olha, você corre maratona, isso aí deve ser alguma distensão muscular. Fui lá na fisioterapia, e voltava a dor. Em resumo, o congresso, a BPC começou numa sexta-feira, na quinta eu fui no cardiologista, ele falou o seguinte, olha, você está com o coração totalmente entupido e você deveria ir para o hospital imediatamente. Vai ter um congresso, o Kelly está chegando aí e tal. Eu não sabia quem era o Kelly, nem quem era o congresso. Falei, bom, arrisquemos. Então, o congresso ocorreu até o domingo. Na segunda eu fui para o hospital, na quarta eu fui operado do coração e fiz 2 mamárias. Então, vocês vejam que, graças à corrida, eis que eu sou um privilegiado. Se eu não estivesse correndo, porque andando eu não sentia nada. Mas correndo eu senti, então eu fui operado e já estou, então, 2004, 2014, há 26 anos com 2 mamárias, depois vários estentes, etc. Não vou descrever aqui porque vocês vão ficar chocados, mas tudo bem, né? Bom, 94, então, o Keller. Aqui... Eu estava lá, em 95 eu ainda era presidente. Vamos trazer o professor Sidman e a esposa Rita. E junto a Raquel Carol, por que vocês não trazem o Kohlenberg, que tem uma proposta terapêutica interessante? Vamos trazer o Kohlenberg também. Então está aqui, Kohlenberg, dona Rita. Então, em 93, Sidman, Kohlenberg. Em 94, desculpe, o Keller. E 95, está aqui, olha, 95, o quarto encontro. Então, isso era o agito, né? E foi nesse período aí, né, que nós estamos agora já fortemente fortalecidos, a BPMC, já tinha se repetido várias vezes em Campinas e vamos em frente. O próximo. Foram encontros maravilhosos e eu estava presente nos 2. Foram maravilhosos. Esse foi em 2008. Pode ir. Bom, aí estão meus 4 filhos. Aqui é a esposa do Keller, que foi quem o trouxe. Então, vejam bem, ela protegendo um senhor de 94 anos, né? E fez um discurso maravilhoso. Eu tenho a cópia do discurso dele, mas também está na internet. Ele datilografou. O senhor vem aqui, professor Keller, e o senhor fala o que quiser, por quanto tempo quiser, fala o que quiser. Ele trouxe todinho datilografado o texto e fez uma avaliação da proposta behaviorista para a educação. Infelizmente, de uma forma, assim, nós não fomos até então entendidos, porque a iniciativa, o Luiz Otávio foi um exemplo disso, era muito ousada para a época. Estamos em 94. Próximo. Aqui, ó. Aqui meus filhos, ainda jovenzinhos, né? A Cris é a mais velha, é o bebê. Esse aqui é o que estava correndo a São Silvestre. Esse aqui que chegou comigo na maratona. E a Cíntia, que vocês conhecem, que ela trabalha com crianças com desenvolvimento atípico, espectro autista e assim por diante. O Paulo também é psicólogo, ela é dentista e o Pedro é advogado. Próximo. Vamos lá. Próximo, isso. Bom, se quer ter filhos, né? Então aqui é o Pedro, o menor, o Paulo, e eu construindo um aviãozinho daquela de cabo, que fica rodando, etc e tal, né? Motorzinho e tal. Então, eis-me aí também como pai,
trabalhando com o aviãozinho. Próximo. Bom, em 95, aqui está a doutora Carolina Bori, né? A Carolina Bori fala em 95 o seguinte: olha, eu não sei como é que vocês conseguiram mobilizar tantas pessoas para vir para o Congresso. O Congresso teve quase 2.000 participantes. Eu tenho viajado pelo Brasil, eu não encontro movimentação, fermentação de interessados em análise do comportamento. Mas o Congresso foi, esse não foi o único, foi um sucesso, né? Aí eu cumpri, próxima. Aí eu cumpri, aqui está encoberto, mas está aqui a Carolina, Maria Amélia. Maria Amélia ainda nessa época não está doente, né? Mas uma pessoa, né, que eu já falei, né? Bom, próximo. Bom, eu disse que eu gosto de esporte, vocês já viram, né? Adoro análise do comportamento, vocês também já sabem disso, né? E adoro plantas. Então, isso aqui é uma foto da minha casa. Esse jardim era totalmente só terra, né? Aí eu falei, bom, se os judeus fizeram plantação no deserto, por que eu não posso fazer plantação aqui na terra, né? Então, isso aqui, moro nessa casa há mais de 10 anos, e é uma verdadeira, o modelo que eu tenho aqui é uma casa na selva, né? Então, isso aqui se chama Neve da Montanha, é uma foto recente, né? Isso é para mostrar também meu amor às plantas, né? Bom, em termos de comentários, eu gostaria de fazer alguns comentários. Bom, da Carolina, eu já falei, a Carolina não foi uma pessoa tão próxima de mim. Quem foi próxima de mim foi a Maria Amélia, né? A Maria do Carmo me deu a oportunidade de ser um professor da PUC, assim, caiu do céu, né? Eu fui aluno também do João Cláudio Todorov. Eu acho que quem não teve a oportunidade de fazer um curso com ele, deveria fazer. Eu fui aluno na pós-graduação. O João Cláudio, ele é diferente da Maria Amélia em vários aspectos, mas o que me chama a atenção é o seguinte: a Maria Amélia era terrível e doce. O João Cláudio só era doce, mais calmo, mais tranquilo. O João Cláudio tira ouro do pedregulho. Ele investe na equipe dele, nos alunos dele. Para vocês terem uma ideia, nós lemos o curso dele, os capítulos, não foram todos, mas os capítulos do Honig. Para quem não conhece o Honig, eu recomendo que fique longe, porque é assustador. É um livro dificílimo, capítulos longos, é pesquisa básica, tem um pouquinho de pesquisa aplicada, mas muito pouco. É terrível, desculpa, é maravilhoso. É maravilhoso. E o João Cláudio conduzia com uma doçura aquelas discussões, que é um curso inesquecível. Então, quem não conhece o Todorov, tenta fazer um curso com ele. Ele não está ainda no momento tão disponível, mas olha, é uma experiência insubstituível, né? Bom, em linhas gerais, eu falaria isto, e eu queria dizer assim, né? Eu tenho mais quantos minutos? Uns 5 minutos? À vontade, à vontade. Pode falar mais, pode falar mais. 5, 10 minutos, para estender um pouquinho. Depois vocês podem fazer umas perguntas, né? Eu queria dizer assim, né? E da minha experiência, o que eu aprendi com a análise do comportamento, que eu aprendi na minha vida e que eu recomendaria para vocês, né? Eu recomendaria o seguinte: em primeiro lugar, o Homo sapiens é profundamente individualista. O segundo nível de seleção diz respeito à construção de um repertório que é fortalecido por reforço positivo, é fortalecido por contingências coercitivas que produzem fuga e esquiva e pouco reforço positivo. No entanto, como a cultura representa a ideologia prevalecente, o individualismo, que tem a sua origem na filogênese. Por quê? Se os organismos não tivessem um certo individualismo, elas não sobreviveriam. O predador teria pena da presa.
O predador, ao alcançar uma presa, deixaria para os outros comerem a presa. Então, do ponto de vista filogenético, a seleção selecionou os organismos mais individualistas e mais fortes e mais poderosos. Mas nós não vivemos mais no ambiente da natureza. Então, quem é o predador hoje? O predador hoje é o dinheiro, o predador hoje é o poder, o predador hoje são as corporações. Então, nesse sentido, são eles que hoje representam a força de seleção e as diferentes camadas de possibilidades do ser humano. Então, eu acho que a análise do comportamento nos ensinou uma coisa: nós temos que combater o individualismo. Tanto domar aquele que é filogenético, como deixar de favorecer aquele que é. O individualismo é tão forte que eu diria assim, o primeiro exemplo, o exemplo mais, vamos chamar, chocante de individualismo, encontra-se na Bíblia. Judas, companheiro de Jesus, por 30 moedas, troca Jesus pelas moedas. E Jesus lhe dá uma oportunidade, diz assim, na última ceia: um dentre vós vai me trair. Silêncio. Quem será? E um segundo exemplo da época também do individualismo, é um pouco chocante dizer isso, mas vou dizer, né? Foi Pedro. Cristo disse para ele, quando os soldados chegaram, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Individualismo. Salvar a minha pele, né? Bom, embora eu ache Judas o exemplo mais representativo do individualismo, a Cecília Meirelles não concorda muito comigo, porque ela acha que Joaquim Silvério foi pior. Não sei se vocês sabem, mas a Cecília Meirelles fez O Cancioneiro da Inconfidência, um livro poético falando da Inconfidência Mineira e falando de 1789, né? E ela diz assim, né? Pior que Judas, foste tu, Joaquim Silvério. Ele traiu Jesus. Tu traz um simples alferes. Maravilhoso. Não individualismo, mas aí tá, né? Então, nós temos que trabalhar contra o individualismo. E um pré-requisito para o individualismo é ser capaz de reforçar. Porque ao reforçar, você fortalece o outro. Ao ameaçar, você enfraquece o outro. Então, se você adotar uma política, uma postura de reforçamento positivo, você estará fortalecendo pessoas. E nós não temos condições de mudar o sistema político, econômico e de poder se não for através de uma revolução lenta, silenciosa, de construção de seres humanos diferentes. Mas deixarão de ser homo sapiens? Não. Porque o Homo sapiens comporta a potencialidade de aprender o terceiro nível de seleção, que eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos combater o individualismo, e ligado ao individualismo, vamos combater a competição. Uma outra coisa que nós temos que lidar é com o que eu chamei de esperança encadeada. Eu usei esse nome porque tinha que falar hoje, então vai dar um nome, vai, esperança encadeada, que nada mais é do que a tradição oral. Os nossos tataravós diziam, porte-se bem que você vai para o céu, e porte-se mal que você vai para o inferno. Então a esperança é me portar bem e ir para o céu. Mas me portar bem não é criar liberdade. Me comportar bem é submeter-me sem oposição ao sistema de controle. Não interessa a intenção, interessa como é que é feito o controle. Então, nesse sentido, essa tradição de pais para filhos vai criando uma esperança encadeada do porvir. E mais, do porvir depois que você não existe mais. E a análise do comportamento é o seguinte, nós transformamos o mundo através dos nossos comportamentos.
E o futuro é, na verdade, uma linha entre o presente. Agora é presente, daqui a pouco o que eu falei já é passado. E haverá o futuro. Então, o nosso comprometimento é em nos comportarmos no presente para melhorar o futuro. Mas se nós estivermos amarrados por tradições de poder, porque vocês devem lembrar-se o seguinte, a levar um alerta do Skinner. Punir é aprendido. Nossa, é aprendido? É aprendido. Agora, outro lado que pouca gente pensa é o seguinte, e suportar a punição também é aprendido. Ah, entendi. Então ensina. O forte bate e o fraco se submete e faz o que o forte manda. Ah, então essas duas coisas são aprendidas. Então, me comportar hoje para o futuro, mantendo esse paradigma, não tem solução, certo? O Einstein tem uma frase que não é dele, foi atribuída a ele, mas não é dele, né? Que diz assim, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu fui a buscar, disse que essa frase não é dele, mas uma frase interessante, hein? Insanidade é proceder do mesmo jeito, esperando resposta. Olha, se eu continuar punindo e usando o poder e ensinando que você, por ser mais fraco, tem que suportar o poder, então eu não vou mudar nada. Skinner tem duas frases que são preciosas. Bom, ele tem duas, tem milhares, né? Uma frase é o seguinte: se nós estamos pensando nos direitos civis, nós devemos colocar como o princípio de direito civil o direito ao reforçamento positivo. Veja bem como é interessante, ele não fala o direito ao reforço positivo, porque isso você pode ganhar. Ele fala o direito ao reforçamento positivo. O que é o reforçamento? É você se comportar para produzir consequências. Bom, então, agora associado a ele, eu vou dar um passo além. A felicidade não consiste em obter reforços positivos. A felicidade consiste em viver num mundo que nos dê a possibilidade de produzirmos reforço positivo. Não é ter, é produzir. Então, essa é uma definição de felicidade que eu acho extremamente compatível com a análise do comportamento. Outra coisa é que nós deveríamos aprender a acabar com o individualismo, acabar com a esperança encadeada. A esperança é construída, nós temos que ter sujeitos da nossa história, e não só objeto da nossa história. E para isso, investir no terceiro nível de seleção. Para investir no terceiro nível de seleção, eu tenho mais uns 5 minutos? Pode finalizar, professor, à vontade, tá? Pode. Eu já estou terminando. Investir no terceiro nível. Vejam bem o que é o terceiro nível de seleção de Skinner. Ele diz o seguinte: uma pessoa emite um comportamento que de alguma forma, gera reforço positivo. Vamos imaginar que uma ventania muito forte assole uma plantação de videiras e quebre muitos galhos e não outros. Aí o cuidador das videiras percebe assim, nossa, estou arrasado, nossa, os galhos caíram, haverá menos cachos de uva. E ele ele sozinho lá descobre o seguinte, que os galhos quebrados, eles começam a brotar. E ele descobre que os galhos que não foram quebrados brotam menos. E ele descobre que os galhos novos produzem mais uva. E os galhos não quebrados, menos uva. Aí, com essa observação, este homem chega assim em conclusão: e se eu quebrar voluntariamente os galhos? Assim, ele descobre a poda. Olha, a poda o beneficia. Porém, para este homem fazer isto, ele tem que ter liberdade para ter variabilidade. Se ele não tiver variabilidade, ele arranca as plantas quebradas e diz, acabou. Então,
a descoberta do novo depende de variabilidade. A variabilidade depende estreitamente, diretamente, de um ambiente não coercitivo, onde eu experimento o diferente, o novo, sem medo de punição. Senão eu me congelo e fico reto nos meus comportamentos. Então, a variabilidade... Então, o terceiro depende da variabilidade. Agora, no momento em que esta variabilidade... Então, assim, eu podei a planta e deu mais uva, ele pode contar para o tio dele, para o sobrinho dele, para o filho dele. Logo a vila onde ele mora já sabe podar. Aí a vila vizinha vê que lá tem mais uva do que aqui, e também. E aí nós temos a possibilidade de transformar a poda numa prática cultural que beneficia a todos. Esse é um exemplo. Então, a poda, ela começa pelo indivíduo, mas não é aí que está o terceiro nível de seleção. É quando aquilo que o indivíduo faz se torna uma prática da comunidade em benefício do grupo. Esse é um exemplo para vocês entenderem. Então, investir no terceiro nível de seleção. Agora, uma coisa pouco polêmica, mas importante, é conhecer a definição, o conceito do Homo sapiens, do ser humano, do behaviorismo radical. É um conceito absolutamente diferente de todo conceito a respeito do ser humano, filosófico, religioso, é completamente diferente. Eu não estou dizendo que é melhor, porque eu sou suspeito para falar, mas eu diria, é uma alternativa para a gente pesquisar, para a gente conhecer. O conceito de behaviorismo, de ser humano, traz uma nobreza para o ser humano jamais explicitada, porque torna o ser humano capaz de construir um mundo melhor e capaz de viver melhor. O que falta a ele é poder. Por isso que eu digo que a mudança tem que ser através da base. E, finalmente, eu queria que nós parássemos para pensar, esse problema é polêmico. Nós precisamos parar de acreditar no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um conceito que favorece o poder repressor. Enquanto você é reprimido e acha que você tem livre-arbítrio, você vai pensar, ele não me domina. E você perde contato com a análise das condições que geram a opressão. Acreditar no livre-arbítrio, podem estudar a história das opressões no mundo. As opressões no mundo criticam, impedem, castigam, matam, estrangulam, de todas as formas, o conceito de liberdade. Nenhuma delas questiona o conceito de livre-arbítrio. Porque a liberdade, eu reprimo, que é a expressão. Mas o livre-arbítrio eu não reprimo, porque eu quero que as pessoas pensem que elas são livres para fazer o que elas bem entendem, embora elas não sejam capazes de fazer nada do que elas pretendem num ambiente. Então, vamos reencontrar uma maneira de entender. Livre-arbítrio é a escolha entre vários determinantes. É a escolha entre vários determinismos. Porém, como nós nos comportamos e nós observamos o que o nosso comportamento produz, nós podemos escolher os determinismos que são melhores para a cultura e melhor para o indivíduo. Então, essas são as minhas recomendações em relação ao que a análise do comportamento tem de importante. Agradeço a oportunidade, muito feliz de poder comunicar isso para vocês. E, Marçal, mais uma vez, obrigado pela sua corajosa iniciativa de me convidar. Oh, é um prazer extraordinária, mora no meu coração. Hein? Opa, o prazer é todo meu. Nós temos aí a participação do público ao vivo. A Marina, nossa coordenadora, ela vai trazer algumas questões aí, rapidamente, aí para ele passar do que o público está colocando. Mas, assim, só para salientar, né, você colocou tanta coisa que também fez parte da minha história, né? Encontros da BPMC, primorosos, maravilhosos, que você trouxe.
E salientar a todos também que o professor Hélio continua, né, além de participar da BPMC, anualmente, tem um papel importantíssimo, mas ele também tem um encontro anual em Campinas, um encontro maravilhoso, primoroso, né, um encontro de terapia por contingência de reforçamento. Esse ano, infelizmente, foi interrompido, né, às pressas por conta da Covid, e dizer a todos, assim, que, e para você, Hélio, que é um prazer enorme sempre ouvi-lo, ficaria horas e horas e horas bebendo da sua sabedoria, do seu conhecimento, como de outras pessoas que a gente conversou aqui, nós temos essa questão do tempo, né? Mas sempre foi um prazer muito grande assisti-lo falar e ler seus textos e compartilhar isso com os alunos e tudo. Agora vamos ouvir um pouquinho do público, tá? Do que ele quer colocar para você. A Marina vai entrar, eu vou me ausentar um pouquinho. Gente, muito interessante, muito bonita essa entrevista e divertidíssima. Tenho certeza que todo mundo que assistiu se divertiu bastante, se emocionou. Tivemos muitas pessoas acompanhando, estudantes, professores, muitos elogios, os comentários ficam gravados, depois o senhor pode acompanhar. Mas quero dizer que o senhor recebeu o título de o melhor analista do comportamento do Brasil. É muita generosidade, viu? Tem várias pessoas aqui que já sabiam, né, sobre a história do IPCR, mas nunca tinham acompanhado a sua história dessa maneira. Então, foi muito especial para todo mundo. Muito obrigada. Valeu. E tivemos algumas perguntas. Uma delas é: qual, na sua opinião, é a importância da base experimental para a prática clínica? Olha, na verdade, eu falei que a vida me deu vários privilégios, né? Uma delas foi nunca ter dissociado o trabalho clínico do ensino e da pesquisa. Eu fui treinado pela Maria Amélia, e treinado é o termo mais adequado aí, mas vamos dizer assim, né? Eu fui reforçado diferencialmente, né? Para fazer pesquisa com animais e ler muito da literatura animal. É inacreditável a quantidade de informações que a gente encontra na literatura básica para usarmos os conceitos na prática. A leitura desses experimentos, elas nos dão, vamos dizer assim, uma formação, primeiro, de atitude e ciência. Interpretação deve ser cautelosa e baseada em fatos. O que eu penso não deve prevalecer sobre o fato. A introdução de mudanças, elas têm que ser graduais e passo a passo. Técnicas de mudança graduais. O Ferster fez um artigo, Ferster é aquele do Schedule of Reinforcement, aquele livrão com esquemas de reforçamento com Skinner. Ele diz o seguinte: a gente publicou aqui os resultados dos animais que se comportavam de maneira semelhante. Mas havia muitos animais que não se comportavam da maneira prevista. E eu sempre tive a curiosidade de não eliminar esses animais, sim dos artigos, mas não da minha observação, porque eu sempre tive a curiosidade de verificar que contingências entraram em operação para que esses animais se comportassem de forma diferente. Eu não sei se vocês conhecem um experimento em que foi feito com cachorros, e o cachorro era colocado numa gaiola dividida ao meio. Do lado de cá, havia um sinal de luz. Depois de 10 segundos, ele recebia um choque inevitável nas patas. Pré-tetânico, quer dizer, super forte. E se o animal respondesse à luz, ele tinha um comando de esquiva. Antes do choque, ele pulava para o lado de lá. O lado de lá não tinha choque. Aí a luz se acendia aqui, 10 segundos, se ele não pulasse, não saltasse, choque. Então, acendia a luz, os animais, os cachorros receberam no máximo 3, 4 choques e já aprenderam a saltar. Então, salta daqui,
Acende a luz, salta para cá, salta para cá. Pois bem, portanto, os animais já não estavam mais em condições de discriminar se o choque vinha ou não. Daí vem a pergunta, que cabe à área clínica. Como é que uma pessoa que aprendeu a se esquivar, a se submeter, aprender a apanhar também não é uma aprendizagem? Eu aprendo a bater e aprendo a apanhar. Então, como é que eu faço agora o animal parar de pular? Então, agora, não haverá mais choque. Acendo a luz, ele pula, não havia choque, mas também não havia. Se ele pula, não tem choque. Ele não sabe que não tem choque. Então, vamos informá-lo. E há vários procedimentos para que o animal pare de saltar. Um deles. Agora eu acendo a luz, presta atenção. Se ele ficar parado, ele não recebe choque. Porém, se diante da luz ele saltar, componente de esquiva, ele salta para o choque. Os animais deram mais de 1000 saltos para o choque, do qual eles aprenderam a se esquivar sem parar. Bom, para vocês concluírem, só foi possível fazer com que os animais, e não foi 100%, só foi possível que os animais parassem de saltar quando foi colocada uma barreira, e o animal saltar, ele batia numa barreira e caía. E, quando tirava a barreira, ele levava choque. Então, os dois procedimentos juntos tiveram, digamos, 80%. Bom, então vocês, agora respondendo a pergunta. Quem não tem treinamento de atitudes em ciência vai diretamente para a prática, não tem treino de atitudes em ciência. Então, essa é uma falha. E não tem acesso a informações que são extremamente valiosas. Extremamente valiosas. Em suma, não deveria haver dissociação entre a aplicação e a aprendizagem de princípios a partir de pesquisa básica. Muito rica a sua fala, professor. Aproveitando que o senhor trouxe novamente a professora Maria Amélia, eu acho que ao longo da sua entrevista você já citou muitas vezes, mas se tiver mais alguém, acho que vale a pena falar. Uma das perguntas foi, além do Skinner, foi logo no início da entrevista, por isso que eu acho que já pode ter sido respondido. Qual foi o outro autor que inspirou? Que me inspirou? Keller. Veja bem, é interessante, essa pergunta levanta uma bola preciosa. Preciosa. Skinner era encismado, calado, circunspecto, e ele não dava muita bola para a torcida. Quando ele fazia uma pergunta, aliás, existe um livro que foi coordenado pelo Catania, onde os principais artigos dele foram mandados para estudiosos de outras áreas. O Dawkins, por exemplo, o gene egoísta, o relógio cego, etc., o relojoeiro cego, foi um deles. Então, mandaram e as pessoas fizeram críticas. E o Skinner deveria responder às críticas. Vocês vão ficar decepcionados, porque o Skinner simplesmente ele ia ler as críticas e você não entendeu o que eu escrevi. Vou repetir. O seu raciocínio está incompleto porque você não associou a tal questão. Ele não modifica nada. O Skinner é um exemplo de coerência. Ele começa e vai crescendo. Os trabalhos dele, no final da década de 30 para os anos 90, ele tem uma evolução extraordinária, mas sempre coerente. Ele vai aprofundando, ele vai aprofundando, ele vai aprofundando. Agora, o Keller, se fosse fazer uma representação, faz uma representação do Keller, torrão de açúcar. Não há pessoa mais doce do que o Keller. E foi uma sorte extraordinária ter vindo para o Brasil, porque ele era de uma simpatia, de um acolhimento espontâneo. Tanto que a única pessoa que analisava os livros do Skinner, e o Skinner aceitava, era do Keller. O Ciência e Comportamento Humano é dedicado ao Keller. Um livro de 53 extraordinário, dedicado ao Keller. Então, o Keller, vamos dizer assim, ele seria o mensageiro. O Skinner, o criador.
né? Então, o Keller, mas o Keller não tem tanta produção quanto o Skinner. Mas se você conhece o Keller, você ama ler o Skinner. Bom, ponto. Agora, há alguns autores que se propõem ir além do Skinner. E lamento, eles são, na verdade, eu não vou citar os nomes para não ficar também assim mal na plateia, né? Mas são pessoas que têm uma atitude ecletista. E se tem uma coisa que você não consegue avaliar e criticar, é o ecletismo, porque ele não tem uma proposta coerente, sistemática. O Skinner pode ser criticado. Um desses autores escreveu um livro, né? Beyond Skinner, além de Skinner. E esse livro foi analisado por 5, vamos dizer assim, figuras importantes da análise do comportamento. E todos concluíram diferentes análises, diferentes conclusões. Isso está publicado numa revista, a Behavior Analyst. Todos eles concluíram o seguinte: não tem nada de além. Tem a ambição de ir além. Então, bom, eu acho que nós temos que esgotar as possibilidades do Skinner antes de propor outras coisas. Então, eu diria assim, uma área da psicologia, ela se aprofunda quando ela é criticada pelos seus praticantes, pelos seus pesquisadores, não por gente de fora, né? E se vocês quiserem beber de potencial da análise do comportamento, leiam Verbal Behavior. A profundidade e o alcance das ideias do Verbal é uma profundidade, é um alcance extraordinário. Extraordinário. Pouco conhecido e tem uma tradução que, infelizmente, não condena a tradutora, porque ele tem muitos neologismos que ela, por ser uma que dominava o inglês, não conseguiu. E não havia, à época, um assessor, não houve um assessor para a linguagem técnica. Então, teria que ler no original. E se alguém se propor a fazer uma nova tradução, seria muito bem-vinda. Então, a minha posição é a seguinte: aprofunde o mais que você puder dentro da abordagem e a critique para o crescimento dela, antes de partir para outras posições ecléticas. Por exemplo, a ACT fala em comportamento. Não é a mesma definição, não é o mesmo conceito do Skinner. Fala em contexto. Não é o mesmo conceito de Skinner, não é a mesma postura de Skinner. Então, é eclético. E, na verdade, a ACT, o próprio Reis fala, ACT é a terceira onda, presta atenção, das terapias cognitivas. E tem 2 artigos. Num artigo anterior, ele fala em ondas e critica o bioma radical. Depois ele para com isso e faz um outro, que é o mais conhecido. Ele fala das 3 ondas, são 3 ondas da terapia comportamental. 3 ondas da terapia comportamental. E omite a palavra cognitiva. Então, 3 ondas, ok, da terapia cognitiva comportamental. Não tem nada a ver com o behaviorismo skinneriano, embora você dizer, ele foi além do behaviorismo. Não é que ele foi além. Ele está escrevendo outras coisas. Bom, aproveitei e já desabafei. Professor, acho que o senhor vai ter que desabafar um pouco mais, porque uma das perguntas é, inclusive, sobre a sua visão sobre as terapias contextuais, aproveitando que o senhor entrou nesse assunto. Tenho o mesmo respeito por elas que tenho pela psicanálise, que eu tenho pela Gestalt terapia. São outras abordagens. Por que não? São abordagens. O que não pode é dizer que elas são comportamentais dentro do modelo de análise comportamental. Não são. Embora o Reis tenha sido um extraordinário, um importante autor, pesquisador dentro da análise mental. Mas abandonou o barco. Mas tudo bem, eu posso mudar. Então, vejam bem, os que gostarem das contextuais,
fiquem à vontade, pratiquem-na, e como eu diria, um bom psicanalista, ele ajuda muitas pessoas e não cabe a nós criticar a abordagem. E assim, um bom humanista também ajuda as pessoas. Os bons contextualistas vão ajudar as pessoas. Então, são alternativas, mas não vamos misturar, não é um passo além, é outra coisa. Então, fala em comportamento, mas a mãe da gente também fala. Seus comportamentos me enlouquecem. Ela não está falando o conceito skinneriano de comportamento. Então, a mesma palavra tem vezes significado. Então, vamos contextualizar usando a palavra, porque o Skinner fala em contextualismo, mas ele não fala do contextualismo de Pepper, que é aquele em que o rei se baseia. É outra coisa. Pode, deve, não há problema nenhum. Mas não vamos dizer que é um prolongamento, um aprofundamento. Então, fiquem à vontade, mas não digam que vocês são analistas do comportamento. Não digam isso. Desabafei mais. Polêmico, professor. Muito obrigada pela honestidade. E temos ainda 2 perguntas, mas elas se relacionam, né? E aí a gente fecha esse momento. Considerando sua própria história como estudante e analista do comportamento, né, toda essa fase que o senhor mostrou aqui na apresentação, o que o senhor acha que precisa se manter no ensino da análise do comportamento atualmente na graduação e na pós? E a outra pergunta, gostaria de saber a opinião dele sobre a formação atual de psicólogos, mais especificamente quando não é possível utilizar ratos para análise experimental. Um desastre. Começo pela última. Um desastre. Quando você trabalha com o rato é organismo. Ele exige que você trabalhe com a minúcia do comportamento, a modelagem. Eu digo assim, eu não acredito em milagres, mas eu acredito em modelagem e em fade. Você faz milagres. A modelagem do comportamento leva a pessoa a fazer coisas inacreditáveis. E o fading, coisas inacreditáveis. O Asra, em 58, fez um trabalho com pombo, que é o seguinte: o animal trabalhava em razão fixa 40 respostas para acesso à comida. Aí ele introduziu, para cada uma das 40 respostas, um choque elétrico suave. Então o pombo bicava, levava um choque, bicava, ele levava 40 choques e ganhava um pouco de comida. Aí, olha o fade. Aí o ASE vai aumentando gradualmente o choque. Vai aumentando gradualmente a entrada do choque. Chega um ponto em que o animal continua bicando. O choque é tão intenso que tem vídeo. Na época não tinha vídeo, era filmagem, né? Filmagem, o animal se estrebucha, ele cai para trás, ele volta e bica. Então ele demora mais para completar as 40, mas ele não para. Que é o melhor exemplo de masoquismo experimental. Bom, então, nesse sentido, né, eu acho que nós podemos dizer o seguinte: é essencial a pesquisa básica, mas agora não pode, está proibido. Os cursos de psicologia são cada vez mais voltados para o lucro, então já há faculdades que não fazem mais supervisão, eles fazem, eles disponibilizam um professor para ser uma espécie de um monitor. Se o aluno que está atendendo quiser alguma ajuda, ele entra em contato por vídeo, mas não tem supervisão formal, né? Então, é um desastre. E a predominância das abordagens cognitivas, não, cognitivas também, mas idealistas, né? O mentalismo prevalece. Então, infelizmente, nós perdemos muito da formação, né? Agora, eu acho que um dos problemas que eu sofri foi que quando nós começamos a trabalhar em clínica, nós não tínhamos um modelo. Havia um modelo de Volpe, que é a primeira onda
de terapia cognitiva. Pouca gente sabe disso, os que leram já sabem, mas depois é a primeira onda de terapia cognitiva, porque o Volpe usava pense, imagine uma situação aversiva e aplicava as hierarquias, né? Então, ele é o primeiro. Nós estudamos o Albert Ellis, que é o iniciador da terapia cognitiva, que eu não sei por qual razão ele não é citado como iniciador. É o Beck que tem esse privilégio. Mas o Albert Ellis já antes usava a terapia racional emotiva. Era época e é hoje, né, uma técnica também, uma abordagem cognitiva, né? Mas nós nos aproximamos disso. Eu pessoalmente fui fazer curso lá com a Albert Ellis lá em Nova York, mas percebi que não tem coerência nos conceituais e voltei então para desenvolver a terapia cognitiva, a terapia comportamental, desculpe. E eu cheguei atrasado, porque a Marta falou, né, que um grupo se reuniu e deu um nome de terapia analítico-comportamental, que é diferente do título que é dado nos Estados Unidos, não há tradução. Eu não pertencia a esse grupo por alguma razão, porque eu estava distante desse grupo da universidade, então não participei. E, paralelamente, eu me perguntava, não é oposição, eu nem estava sabendo disso, né, analítico-comportamental. Quer dizer, como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazerem terapia comportamental? E pensei, o instrumento da terapia, é a intervenção, a identificação e intervenção nas contingências de reforçamento, que é o instrumento da análise funcional. Quando você fala de análise funcional, como é que você faz análise? Através da identificação e manejo das coisas. Então, eu criei esse termo, terapia porque assim, eu passei maus bocados ensaiando um caminho. Então, mas eu acho que, respondendo finalmente a pergunta, eu acho que o ensino da psicologia no Brasil está um verdadeiro descalabro, uma verdadeira desgraça, mas não é só da psicologia, o ensino universitário. Por quê? Porque se perdeu a noção de que educadores formam alunos. E veja bem, educadores, não importa a abordagem na psicologia, porque eu fui colega de professores excelentes e outras abordagens. Então, nenhum preconceito contra outras abordagens, desde que sejam feitas com seriedade. Mas hoje, nós não temos mais educadores. Nós temos professores mal assalariados que são obrigados a entrar no regime que a autoridade máxima, que é o dinheiro da instituição, apresenta o máximo de alunos e mínimo de aprendizagem. Então, vamos lamentar não só o ensino da psicologia. Eu queria agradecer a oportunidade de falar tanto. Vamos por aí, ímpar. Bom, Marçal, você me deu uma chance de... Olha, hoje eu estou no dia de glória, viu? Fiz catarse também. E é um aprendizado maravilhoso e que seja a primeira de muitas, hein, professor? Agradeço, hein? Prazer de estar vendo. A gente tem mais uma pessoa querendo falar com você e a gente preparou um pequenininho aí. Mas, assim, eu ainda vou voltar para finalizar tudo, mas só para dizer, assim, antes de mais nada, assim, que o agradecimento da comunidade, né? Você não tem, às vezes, não tem ideia da influência, do impacto do seu trabalho sobre as pessoas, né? Eu faço parte de uma instituição também, né? Acho que talvez tenha sido depois da sua segunda, não sei, né? E do IBAC de Brasília, e a sua influência nos ajudou demais. E eu lembro do primeiro encontro em Brasília, em 2001, que o encontro regional de psicologia e medicina comportamental, que surgiu sob seus auspícios. Você veio convidado, você nos orientou, você nos deu toda a expertise, né, expertise para a gente realizar, veio, apoiou e sempre nos apoiou e apoia
todos os analistas do comportamento. Muito obrigado por todo o conhecimento, toda a sua sabedoria, tudo que você tem nos ensinado esses anos todos, é muito bom. Então, você falou, você abriu a oportunidade para eu falar muito, e eu abri a oportunidade para você voltar para falar para a gente, porque com certeza o pessoal vai querer me ouvir muito mais por aqui também, além de ouvir direto. A gente, então, preparou uma coisinha para você. Nós não somos profissionais nisso, mas eu vou fazer um pedido para você virar de lado, não olhar para a câmera, para a tela do monitor, e depois eu peço para você virar. Pode ser? Tá bom, pode ser. Vira bom, de assim? lado aí, de perfil, tá? Aguarda um momentinho, só olha de volta para o monitor quando eu der o sinal aí, tá bom? Pois você não. vai receber uma pergunta especial aí, tá bom? Um momentinho. Eu e um pedacinho. Olha, olha. Um sinal aí, tá bom? Uma pergunta especial aí, tá bom? Hélio, pode virar. Quer me dar uma mensagem para você? Ele vai dar susto. Ai, meu Deus, tá tremendo. Ele dá susto. Oi, vovô! Oi, vovô! Ah! Nossa, que surpresa! Oi, linda! Gente maravilhosa! Nossa! Olha, emocionante, viu? Gente maravilhosa! Ó, Papai, você tá vendo todo mundo? vendo todo mundo morrendo de saudades. Fala oi. Essa pandemia me afastou de vocês. Cíntia, olha, todo mundo aí. Fala, calma. Tem mais um aqui também, peraí. Tem mais um? Olha aí, nossa. Opa, não podia ser. Olha, nossa, estou emocionado, viu? Tô emocionado. Todo mundo assistindo! Obrigado, hein? Ó, vocês são maravilhosos, hein? Esses filhos são maravilhosos, viu? Ah, olha aqui, meu genro querido, a minha nora querida. Olha. Deixa aqui. Então tá bom. Valeu. Beijo. Beijo! Beijo. Tchau. Nossa. Tchau. Beijos. Tchau, vô. Tchau. Ô, pessoal. Marçal, mas que coisa, viu? Tchau. Olha, o coração disparou, viu? Puxa vida, sem palavras, viu? E depois falam que análise comportamento não tem coração, não tem sentimentos. Olha, que homenagem fantástica, viu? Eu nem sabia se estavam na linha aí, mas olha. Pareceu gravado, né? Pareceu gravado, mas olha, fantástico. Queria finalizar com o seu maior legado, né? Puxa, agradeço. Esse é o maior legado. Poucas palavras para falar, viu? Eu olha, também, eu tô aqui. Sensacional. Valeu. Hélio, querido, olha, a gente tem uma história boa aí também, e eu como seu discípulo e tanta gente aí, né? Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado. É uma delícia ouvir vocês, grandes nomes da análise de comportamento. A gente continua aprendendo. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Está registrado aí, viu? Daqui a um tempo, alguns milhares. Eu agradeço demais. Nossa, não podia ser um presente maior. Um beijo, querido. Valeu muito, hein? Tá? Nem vou dormir. Essa noite eu nem vou dormir, viu? Muito Cheguei bom. perto do paraíso. Que bom, nós também. Graças a vocês. Muito obrigado, vocês que acompanharam aí, tá?
A entrevista está no YouTube em duas partes. A primeira parte, depois que houve a condição técnica, e vocês vão poder assisti-la na íntegra aí. Tá bom? Hélio, muito obrigado. Boa noite a todos. Tá? Um abraço. Valeu. Muito obrigado, hein? Obrigado.